Hoje a gente vai aprender de uma vez por todas a usar o ING em inglês. Eu imagino que você já tenha estudado esse assunto várias vezes. Provavelmente você já assistiu alguns vídeos aqui no YouTube. Só que na hora que você vai usar, você trava, você se enrola, né? Isso é super normal. O ING, ele é confuso em inglês porque, na verdade, ele tem várias funções, ele cumpre vários papéis. E é justamente esses usos que eu vou trazer aqui nesse vídeo com muito exemplo para você conseguir entender direitinho cada um deles. E eu já te adianto que, como o ING tem várias funções diferentes, a gente vai ter que falar sobre gramática, não tem jeito. E eu sei que muita gente tem trauma de gramática, mas fica tranquilo, você não vai precisar decorar e saber certinho todas as regrinhas que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Eu tenho que saber isso porque eu sou professora. Você, aluno de inglês, não tem que saber. O seu papel aqui é pegar o seu caderno, tomar nota das explicações que eu vou te dar ao longo do vídeo. Sim, fazer anotação ajuda demais, porque quando a gente toma nota, a gente está processando a informação. E no final do vídeo, eu vou propor uma prática muito legal. E é essa prática que vai te ajudar a usar de fato o ING corretamente. Vamos lá? O primeiro uso do ING que a gente aprende é dentro do Present Continuous, que é o tempo verbal que a gente usa para descrever as ações que estão acontecendo no momento da fala. Esse tempo ele é composto pelo verbo to be e o verbo principal no ING. Por exemplo, I am recording a video. I am recording a video. Eu estou gravando um vídeo. You are watching a video. Você está assistindo a um vídeo. Então, ele é composto pelo verbo to be, I am, you are, e o verbo principal no ING, recording, watching, ok? A mesma lógica se aplica ao past continuous, que é o tempo verbal usado para descrever ações que estavam em andamento em algum ponto no passado. Então, por exemplo, I was working when you called. Eu estava trabalhando quando você ligou. I was working. Ou então, they were sleeping when I arrived. They were sleeping when I arrived. A gente tem nesses dois exemplos o verbo to be no passado e o verbo principal no ING. Até aí tudo bem, né? Esses dois primeiros usos não costumam causar muita confusão. O bicho começa a pegar mesmo agora. O ING também é usado em inglês como complemento de alguns verbos. Pensa nessa frase aqui em português, ó. Eu evito dirigir aos finais de semana. O que você evita? Você evita dirigir. Então, essa forma dirigir está complementando o verbo principal evitar. Então, esses complementos em inglês, eles podem ter algumas formas diferentes e o ING é uma delas. Então, na prática, alguns verbos em inglês vão pedir um complemento no ING, como avoid, enjoy, suggest e muitos outros. Vamos dar uma olhada nos exemplos aqui, ó. I avoid driving on the weekends. I avoid driving on the weekends. Eu evito dirigir aos finais de semana. I suggest taking the bus. I suggest taking the bus. Eu recomendo pegar o ônibus. O que você recomenda? Pegar o ônibus. Esse complemento, pegar o ônibus, em inglês vai ter que vir no ING, porque o verbo suggest pede um ING depois dele. Ou então, I enjoy exercising outdoors. I enjoy exercising outdoors. O enjoy vai pedir o complemento no ING. Da mesma forma que alguns verbos pedem um complemento no ING, algumas expressões também vão pedir essa forma. Por exemplo, can't help. Can't help em inglês é uma expressão usada para se referir àquilo que você não consegue evitar. Então, por exemplo, ela não pôde evitar se apaixonar por ele. She couldn't help falling in love with him. She couldn't help falling in love with him. Essa expressão, can't help, pede um complemento no ING. Um outro exemplo é can't stand. Can't stand é aquilo que você detesta, que você odeia. So, I can't stand walking in the rain. I can't stand walking in the rain. Eu não suporto andar na chuva. Depois de can't stand, mais uma vez, o complemento vem no ING. Esse quarto uso do ING que eu vou trazer aqui para vocês é um dos que causa mais confusão. Toda vez que a gente estiver falando de uma atividade em inglês, ela vai ter que vir no ING. Por quê? Se você está falando sobre essa atividade, você está falando sobre uma ação. Logo, você está falando sobre um verbo. Só que como é dessa ação que você está falando, ela está ocupando o lugar de sujeito na sua frase.
E para a gente ter um verbo ocupando o lugar de sujeito, a gente tem que transformar ele num substantivo. E isso acontece através do ing. Lembra, você não precisa decorar o que eu acabei de falar. O que você precisa aprender é que quando a gente está falando sobre as atividades, quando a gente está falando sobre ações, elas vêm no ing. Por exemplo, exercising makes you lose weight. Exercising makes you lose weight. Fazer exercício te faz perder peso. O que te faz perder peso? Fazer exercício. Esse é o sujeito da sua frase. So, exercising makes you lose weight. Hunting is illegal. Hunting is illegal. Caçar é ilegal. O que é ilegal? Caçar. Essa ação é ilegal. Então, ela vem no ing. Hunting is illegal. Flying became more popular in recent years. Flying became more popular in recent years. Ou seja, voar, andar de avião, se tornou mais popular nos últimos anos. O que se tornou mais popular? Andar de avião. So, flying became more popular in recent years. Smoking causes lung cancer. Smoking causes lung cancer. Fumar causa câncer de pulmão. O que causa câncer de pulmão? Fumar. Então, como ele é o sujeito, ing. Smoking causes lung cancer. Seguindo essa mesma lógica, a gente também vai usar o ing quando a gente está complementando o verb to be. Por exemplo, one of his duties is answering the phone. One of his duties is answering the phone. Ou seja, uma das obrigações dele é atender o telefone. Então, esse complemento do verb to be em inglês vai ter que ser no ing. One of his duties is answering the phone. One of life's pleasures is having breakfast in bed. One of life's pleasures is having breakfast in bed. Um dos prazeres da vida é tomar café na cama. One of life's pleasures is having breakfast in bed, porque a gente está complementando o verb to be. Esse próximo uso aqui não costuma causar muita confusão. A gente vai usar o ing depois de preposições. Por exemplo, she's really good at painting. She's really good at painting. Como a gente tem a preposição at, a gente vai seguir ela de ing. He is afraid of driving at night. He is afraid of driving at night. Como a gente tem a preposição of, a gente vai seguir ela de ing. Ou, I'm interested in cooking. Eu me interesso por cozinhar, pela culinária. I'm interested in cooking. Como eu tenho a preposição in, eu vou seguir ela de ing. Seguindo essa mesma lógica, a gente também vai usar o ing depois de phrasal verbs. Por quê? Porque o phrasal verb nada mais é do que a combinação de um verbo e uma preposição. E depois de preposição, a gente usa ing. She gave up smoking. She gave up smoking. O phrasal verb give up significa parar ou desistir. Então, ela parou de fumar. She gave up smoking. He always puts off going to the dentist. He always puts off going to the dentist. Put off significa adiar. Como a gente tem a preposição off, a gente vai seguir ela de ing. He always puts off going to the dentist. E por último, mas não menos importante, a gente usa o ing para criar alguns nomes compostos em inglês, principalmente quando a gente está querendo especificar algo. Por exemplo, a gente tem shoes, que é tênis, e a gente tem running shoes, que é o tênis de corrida, running shoes. Machine, que é a máquina, e washing machine, que é a máquina de lavar. Lesson, que é uma aula, e driving lesson, que é a aula de direção, driving lesson. Então, a gente também usa o ing nesses casos. Agora que você já entendeu diferentes maneiras de usar o ing em inglês, cumprindo papéis e funções completamente diferentes entre si, chegou a sua hora de praticar. Eu quero que você forme frases adaptando essas que eu trouxe de exemplo para descrever a sua vida, a sua rotina ou as suas opiniões e escreve elas aqui no comentário para eu poder corrigir e dar feedback, ok? Tem que praticar, senão não adianta, a gente esquece, é natural. Por mais que você tenha entendido tudo que eu expliquei aqui no vídeo, se você não voltar a analisar os exemplos com cuidado, adaptar eles, repetir em voz alta, contextualizar na sua realidade, na sua rotina, você não vai lembrar desses usos no futuro. É normal esquecer, é muita informação nova. Se você gostou desse formato de vídeo e quer ver mais aulas de gramática por aqui, deixa o seu like e, por que não, algumas sugestões nos comentários. Até o próximo vídeo.